Olá, gente. Aqui já é boa tarde. Aqui da Alemanha, boa tarde, né? Eu quero falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo há um tempo, no dia 23/2/2020, né? Fui na igreja, estava na igreja e Deus me deu essa palavra. Me deu uma palavra, não, Ele me deu uma visão, Ele me mostrava uma visão. E eu, no dia, eu não quis falar na igreja porque eu não achei oportuno no dia e falei assim, ó, no dia que for o culto de testemunho, eu darei esse testemunho e revelarei aquilo que Deus tem me mostrado. Era um dia de culto normal, a nossa igreja é uma igreja pequena, não é uma igreja muito grande, é uma igreja pequena aqui na Alemanha. E nessa hora Deus me mostrava, eu senti uma aflição no meu coração, uma coisa que Deus queria mostrar para mim. Então Deus trouxe é como se fosse uma visão mostrando para mim, e eu escrevendo, era como se eu tinha que escrever essas coisas para ficar depois registrado e assim. E Deus nos dizia assim, não é tempo para dormir. E ele perto, porque eu escrevi tão rápido que agora para mim ler. Mantenha desperto, isso. Não é tempo para dormir, mantenha desperta, porque a letra está assim, olha como está escrito. Eu não achei na hora uma caneta para escrever, porque eu estava na igreja. Então as crianças estavam brincando com lápis de cor e eu peguei assim imediatamente, eu comecei a escrever. Tá aqui. E ele diz, não é tempo para dormir, é tempo para estar desperto, pois tempo difícil ainda está por vir. Não é tempo de parar, continue, vá em frente. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Deus não estava dizendo para mim, Ele estava dizendo para vocês. E ai, Deus. Dúvida que ocupa. As dúvidas que ocupa. Que era como se Deus estivesse dizendo assim, que as dúvidas, os sentimentos, que muitas vezes vemos que chegou um tempo que as pessoas acreditam que Deus não mais vai voltar, que Deus não vai voltar, que Deus não existe, são coisas da nossa cabeça, são coisas de cristão maluco, são coisas de fanático. E eu creio que não, eu acredito num Deus vivo, eu acredito num Deus que eu me converti já há muitos anos. Então eu continuo acreditando nesse mesmo Deus. Eu acredito que Ele vai voltar e que a sua vinda está próxima. E Deus fala com quem Ele quer, da forma que quer e com quem Ele quer. Eu sempre digo assim, eu sou muito tranquila em relação a certo tipo de coisa. Se Deus fala comigo, ou se Deus manda recado, eu sempre digo, Deus, antes dele falar comigo, ou mandar entregar uma mensagem para alguém, com certeza Deus já deu para ela uma mensagem, Ele só vai confirmar. Só que muitas vezes estamos com os nossos ouvidos, as nossas mentes tão fechadas que não entendemos a mensagem, não escutamos a voz de Deus. Mas Deus, Ele nos manda a confirmação daquilo que Ele já falou conosco. Só que muitas vezes somos tão incrédulos que não ouvimos a voz de Deus. E Ele continua assim. Por que tínhamos tanta dúvida em nossos corações? Eu te mostrarei o que eu quero. E esteja desperto, ouvido limpo, para ouvir. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Ele quer que estejamos prontos, sejamos despertos, com o ouvido puro, com o coração preparado, que é a nossa terra, porque o Senhor está falando de todas as formas nesse momento agora, e eu fiquei... Então eu deixei essa mensagem, falei assim, no dia que eu tiver o testemunho da igreja, eu conto esse testemunho que Deus me mostrou aqui hoje. Só que aí veio eu me arrependo, né? Porque talvez Deus, esse também foi minha falha, que eu deveria ter levantado nesse momento e pedido a oportunidade, não era um culto de testemunho, e pedido a oportunidade para falar dessa visão que Deus tinha me mostrado. E eu falei, não, então vou deixar para próximo, no culto de testemunho eu conto. E nesse momento passou, ok? Passou, e depois não pude mais, porque a igreja fechou, tudo, não podemos ir à igreja, temos que ficar em casa. Hoje é domingo, estaremos na igreja, não estamos, eu estou aqui em casa. Então, assim, foi o que aconteceu. Então, eu acredito que se eu tivesse falado, então já
saberia o que Deus estava preparando, já estava nos preparando. E às vezes comigo mesmo, eu tô falando de mim, não tô falando de ninguém, eu não conheço assim, a vida de outras pessoas, eu tô falando de mim. Às vezes eu gosto das coisas mais palpáveis, vamos dizer assim, mas não é isso. Eu sou muito cautelosa em relação às mensagens para não falar coisas de mim mesma, as coisas de Deus. Antes de Deus me mostra as coisas, eu vou pedir a Deus confirmação, eu vou orar, eu vou pedir a Deus que Ele me mostre realmente aquilo. Então, isso aconteceu, mas não sei, Deus sabe de todas as coisas e quem sou eu para questionar, né, a vontade e as coisas de Deus. Outra coisa que eu achei interessante é porque Deus já tinha me mostrado, 9 anos atrás, Deus me mostrou em um sonho, esse eu dei testemunho na igreja, eu acho que muita gente acabou esquecendo aqui na Alemanha, eu não sei, mas isso, ele me mostrou que em um sonho eu chegava, via um monte de gente comprando. Eu estava no centro da cidade aqui e via como se eu estivesse num gato. Gato aqui na Alemanha quer dizer um quintal de casa. E tinha umas plantações, laranja, um pé de laranja, abóbora, milho e cana. Eram essas 4 coisas que tinha nesse quintal. Então eu olhava do quintal dessa casa onde eu estava, eu via o centro da cidade. Então, e no centro da cidade havia muitos caminhões. Esses caminhões estavam carregados de água. E de repente eu olhava por esse pé de laranja que estava cheio de laranja e olhava abaixo desse pé de laranja e via que tinha muitos galhos quebrados e folhas e coisas assim e algumas laranjas no chão. Então, de repente, nisso eu ficava olhando para o pé de laranja, embaixo desse pé de laranja, e falava assim, nossa, até com uma laranja muito bonita. E, de repente, chegava um homem com um jaleco branco, coberto. A cabeça, eu não via o rosto, mas eu falava com ele e não tinha medo. Mas ele tinha um jaleco, era como se fosse um capuz sobre a cabeça, e eu não podia ver seu rosto. Mas ele falava comigo, e eu perguntava para esse homem, mas por que essas plantas estão assim? E ele falava bem assim, olha, eu falava assim, não, minto, falava para ele, perguntava a ele, mas por que as pessoas estão comprando tanta água? Eu não entendi o motivo, e ele falava para mim bem assim, porque tempos difíceis virão, então as pessoas têm que comprar, era como se fosse 10, era aqui vende uns pacotes assim, com 10 garrafas d'água, então essas garrafas eram cheias, de 2 litros, se não me engano, né? 2 litros de água, assim, são 10. Cada 10 ou 6, alguma coisa assim. Acho que é 6. Então, as pessoas tinham que levar 10, só podia carregar 10. E esses caminhões toda hora passavam, e as pessoas tinham que comprar só isso. E nisso, eu olhava para esse pé de laranja, uma laranja caiu no chão. De repente, uma laranja caiu no chão e eu pegava essa laranja. E falava assim, ela tá madura. Só que quando eu pegava na laranja, a laranja estava murcha. Ela não estava madura, ela estava murcha, ela estava amarela, como se estivesse madura, mas não estava murcha. E eu falava para ele bem assim, nossa, a laranja está tão bonita, mas está murcha, ela não está madura. Então eu olhava as plantas, olhava o milho, tinha as espigas de milho muito bonitas, mas só que quando eu abria dentro e olhava dentro, as espigas de milho não tinha nada. Estava liso, só tinha aquelas coisinhas mesmo, bem pequenininhas assim. E já estava no tempo de colher aquele milho e não tinha nada dentro do milho. Então eu voltava para esse homem e perguntava para ele assim, mas por que a laranja está murcha, sendo que o pé de laranja está tão bonito? Eu tinha na minha cabeça que era porque as pessoas estavam jogando pedra e quebrando os galhos da laranja. Essa era na minha cabeça. Mas eu não entendia do milho. Então ele falava para mim, esse homem me respondia bem assim, porque eu falava, e ele ia e dizia para mim categórico, porque na raiz dessas plantas tem, esqueci a palavra que se dá, tem broca, mas não é broca, é como se a raiz estivesse apodrecendo. Ele usava uma outra palavra que eu esqueci agora, que é muito usada também, que eu esqueci, tem praga, isso era praga. Ele falava assim, na raiz dessas plantas tem praga. Então eu ficava bem assim, pensando, mas tem praga? Sim, então
E eu olhava, só tinha duas coisas. Duas não prestava para, não estava funcionando, não estava bom para comer, não tinha nada, não tinha fruto, não tinha nada. E dois estava bom, que era a cana e a abóbora. Esses dois a gente podia comer, porque estava bom. A cana a gente podia chupar. E a abóbora a gente podia colher, que estava uma abóbora bem amarela. Não era nem um tipo de abóbora brasileira, é um tipo de abóbora que tem aqui na Alemanha. Ela é bem amarelinha, é quase alaranjada. Mas eu também já vi ela no Brasil. No Brasil eu acho que é mais amarela, aqui é um pouco mais laranja. Mais ou menos como aquele casaco ali, ó. Esse casaco, a cor. É mais laranja. Então, eu falava assim, mas o que a gente pode fazer para matar as pragas? E ele falava assim, joga cinzas em volta da árvore, porque isso vai matar a praga da raiz. Em volta do pé de laranja, jogar a cinza, seria fácil. Agora, em volta de um milharal, jogar cinza, em volta eu teria que sair de um a um, jogando a cinza, porque teria que ser um círculo em volta do pé de laranja. Então, eu fui pesquisar o que significava cinza. Cinza significa, tem vários significados, mas o que eu achei mais interessante foi que a cinza significa humilhação, humildade, humilhação. Para mim, eu achei interessante, porque Jó, quando ele estava passando por o seu sofrimento, ele se jogava na cinza. O povo de Israel, quando eles iam clamar a Deus, em termos de humilhação, eles se deitava, se jogava no pó. Então, é uma forma de humilhar diante de Deus. Então, é como se diz, aquele círculo de cinza em volta dessa árvore, mataria a praga. Humilha diante de Deus, que Deus derruba tudo aquilo que está oculto, porque a praga estava na raiz, então não era uma coisa visível. A árvore estava linda, grande para cima, mas a praga estava na raiz, era uma coisa invisível. Quando nos humilhamos diante de Deus, Deus nos mostra coisas maravilhosas e nos revela essas coisas, os seus mistérios. Né? Então, isso foi o que Deus me fez entender dessas duas. Um foi um sonho, o outro foi uma visão. Então, as duas, eu pude perceber que Deus me deu há 9 anos atrás. E esse outro Deus me deu agora. Tem dia 23 de fevereiro. Então, assim, olha, você vê a diferença. 9 anos e Deus. E agora, eu vendo na época desse negócio de coronavírus, pude perceber o desespero das pessoas no mercado comprando as coisas e aquele desespero de papel higiênico, não era água, era papel higiênico, água, tudo. Então, eu comecei... E eu já tinha esquecido desse sonho que Deus tinha me dado, então aí eu pude entender. Eu pude perceber que Deus me trouxe à mente novamente. Eu recordo desse sonho que Ele me deu e eu pude entender o que Deus queria me dizer naquela época. Né? Era como se diz, se prepara, porque tempos difíceis vêm. E agora Deus em fevereiro, Deus disse, não era para ficar triste, prepara os seus corações, né? Então, assim, preparar diante de Deus tem sido, nesse tempo que a gente tem ficado em casa, eu sei que não é fácil para muita gente, para nós que estamos acostumados a frequentar, reunir, ir a uma igreja, não é fácil, eu sei que é super difícil, mas... Também podemos entender, esses dias eu estive pensando como essas pessoas que não têm uma igreja para reunir, se reúnem, como essas pessoas em países muçulmanos e outros países que não é livres, que eles não podem ir a uma igreja, não podem ter uma igreja, não podem nem saber que eles são cristãos. E essas pessoas se mantêm firmes na fé, independente de um local para reunir, independente de uma igreja, eles se mantêm firmes em Cristo, se mantém firme ali, buscando a Deus nas suas coisas. Então, também eu pude entender que eu já tinha isso na minha mente, mas agora muito mais claro que não é só uma igreja. A igreja é um cumprimento. Nós vamos ali, Deus criou o templo também para que estejamos ali reunidos com nossos irmãos, compartilharmos da fé, estarmos mais juntinhos uns dos outros, ajudando. Mas a igreja somos nós somos a igreja. Ali é um templo feito por mãos de homens. E Deus diz, eu gosto muito desse louvor, que Deus não habita em templos feitos por homem, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu gosto da palavra de Deus que manda ser alvo às nossas vestes em tempo todo.
né? E isso me faz super, assim, me fortifica, me fortalece. Eu amo estar com meus irmãos, eu amo estar na igreja, eu quero estar com cada um deles, eu tenho saudade dos meus pastores, dos meus irmãos, lógico. Mas nesse tempo não podemos buscar a Deus em casa, interceder por eles, por aqueles que estão enfermos, buscar ao Senhor, clamar a Deus por essas vidas. E que Deus nos mantenha com a mente saudável e com o coração puro para ouvir e entender aquilo que Deus está nos mostrando agora nesse momento. Eu sei também que Deus está mostrando que a humanidade busque mais de Deus, que todos os joelhos se dobrem diante do Senhor, que Deus seja o nosso alicerce, a nossa fortaleza em tempos de guerra, em tempos difíceis. É o Senhor que renova nossas forças a cada dia, né? Eu falo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu falo todos os dias, eu gosto muito de meditar no Salmo 127, né? 127 aqui, ele tem uma palavra muito bonita que eu gosto muito. É Deus falando assim: se o Senhor não edificar a casa,